Fala, meus amigos, boa noite. Sei que domingo já está bastante tarde, já passou da hora de estar descansando e tentar desligar, mas se eu não colocar para fora, provável que nem dormir eu consiga direito. Eu vou deixar esse vídeo mais uma vez público para facilitar as respostas nos grupos e para as pessoas que ainda me questionam acerca do que está acontecendo com esse aumento, que eu não tenho adjetivos suficientes para desqualificá-lo, que foi dirigido a cada um dos cidadãos guapeenses. Vocês sabem muito bem acerca do que eu estou dizendo e, infelizmente, a cretinice, a vagabundagem, a falta de caráter dos agentes políticos da nossa cidade não tem fim. Então, eu tenho recebido alguns questionamentos ainda hoje, Tiago, falei com o vereador tal a respeito disso e a resposta foi essa. Tiago, falei com a vereadora tal a respeito disso e a resposta foi essa. Tiago, não fala de vereador que você vai perder apoio, que se dane. Que se dane. Eu não aguento mais ver vereador mentindo com essa tamanha facilidade, com essa desfaçatez para a gente da minha cidade. Se tudo que está acontecendo não é suficiente para um daqueles mordendo a minha língua, tomarem uma atitude, o que mais será? Um cidadão entra lá para falar, não pode. O prefeito entra chamando a população de ignorante, pode. Entra a equipe do prefeito, o advogado de prefeito, gasta-se dinheiro seus para poder pagar ataques políticos e isso pode. Isso é permitido. E a conta chega para vocês pagarem e mesmo assim essa gente desgraçada, cretina, ainda tem a capacidade de ficar mentindo com tamanha desfaçatez. Novamente, eu convidei todos os senhores para estarem amanhã às 18h30 à frente da Câmara Municipal, para se manifestarem, para levar suas contas e mostrarem para os vereadores, porque eles que votam as leis que estão vigentes. Eles que deveriam fiscalizar e coibir esses abusos do poder executivo, freios e contrapesos. É assim que a democracia deveria funcionar, mas não, como sempre fica aquele bando de pateta reservando a minúscula parcela que ainda tem vergonha na cara, mentindo para vocês, endossando essa canalice do prefeito e ajudando para que isso só piore, pois muito bem, uma amiga, uma pessoa que eu tenho um amor tremendo, que já faz parte da minha família. Tiago, falei com o vereador tal, ele me falou que isso é lei federal. Não tem nada a ver alhos com bugalhos. A lei federal é a lei. Eu anotei para não esquecer. Minha cabeça não é das melhores. 14.026 de 2020, que trata a respeito do marco do saneamento básico. Isso é uma coisa. O que essa lei exige através do decreto 10.710 de 2020 é que todos os municípios apontem um estudo, um cronograma e um apontamento e uma comprovação de uma capacidade de captação de recursos para que se promova a referida e tão esperada obra para tirar a merda do nosso lago. Isso não tem absolutamente nada a ver com tributar, com jogar mais ônus nas costas da população. Todos os municípios têm o seu orçamento. Então, essa lei, traduzindo em miúdos com a linguagem simples, para que vocês entendam, a lei exige que até 2026 todos os municípios estejam em conformidade com a legislação vigente. Ponto. Essa lei não fala em nenhum dos seus artigos, em nenhum dos seus incisos das suas alíneas, que o dinheiro para custear tal obra ou tais obras deverá necessariamente ser tirado do coro da população. O município já arrecada diversos tributos. É fazer um estudo e adequar dentro do que é necessário para os municípios, inclusive através de captação e de endividamento,
que o município pode muito bem estar contraindo para que se faça o que se é esperado. Em nenhuma linha, em nenhuma vírgula, existe absolutamente nada falando que o município deveria cobrar mais tributo da população para que se tenha caixa para fazer isso. Até porque não tem nenhum estudo, zero, nada feito nesse sentido na cidade de Guapé. Segundo ponto, não aconteceu audiência pública para se tratar a respeito desse assunto, patavina nenhuma. A vereadora que contou isso, ela mentiu. E ela não deveria fazer isso, em especial pelas circunstâncias que ela entrou naquela casa. Leia-se para ocupar o lugar da onde eu fui retirado. Mentira! Isso não aconteceu. O que teve naquela casa foi um projeto que chegou e foi empurrado goela abaixo através de um pedido de urgência da vereadora Elizabeth Florencio, que foi articulado e levado ao conhecimento dos vereadores. Pelo menos um eu sei que eles passaram para trás, porque o resto, a grande maioria, sabia do que se tratava, sabia que ia pesar no bolso da população, e mesmo assim eles votaram e aprovaram. E a população está aí revoltada, e esses desgraçados continuam mentindo para o povo, dizendo: é lei federal, tinha que ser votado. Olhem as contas dos seus colegas que moram em cidades vizinhas. Olhem as pessoas que moram em Varginha. Eu recebi uma conta, R$ 41,50. Ligue para quem mora em Licínia, para quem mora em Capitólio, para quem mora em Cristais, para quem mora em Passos, e pergunte quem paga R$ 450 numa conta de água. Mas aqui em Guapé, os representantes da população guapeense ainda insistem em mentir descaradamente, em enganá-los. E isso é insuportável. Se eu não venho agora fazer o que eu habitualmente tenho costume, eu não durmo. Eu não estou fazendo média, não estou fazendo graça para aparecer para absolutamente ninguém. Mas quando eu abro a minha boca, se eu disser uma besteira e eu corro o risco de dizê-la, eu sou homem suficiente para vir a público da mesma maneira que eu venho para criticar, para me retratar, para pedir desculpas. E esse não é o caso. Isso é mentira. Eu, estando em Brasília, eu fui no Ministério de Meio Ambiente, eu conversei lá com N pessoas dentro de diversas possibilidades que todos tivemos, para entender de fato o que está acontecendo, e inclusive o Estado de Minas Gerais está atrasado dentro da perspectiva para o marco do saneamento básico por conta do desgoverno do Fernando Pimentel, ex-governador de Minas. Obviamente, o governador Romeu Zema, assumindo o caos deixado por essa gente maldita, teve que tomar algumas atitudes para colocar a casa em dia. Portanto, houve sim um atraso do nosso Estado com relação a isso. Tudo que os senhores estão ouvindo, diferente disso que eu estou trazendo a vocês, é mentira. Vocês estão pagando mais e muito mais porque esse prefeito é um ordinário e porque a maioria desses vereadores também são bando de mentirosos, incompetentes, que para bancar a patifaria, as cestas básicas entregues para quem colhe mais de 1.000 sacas de café, as cestas básicas e os aluguéis pagos para quem frequenta clube e bebe Heineken, para pagar os táxis que levam filhos de fulano e de ciclano para fazer compras em Belo Horizonte ou para fazer alguma provinha, sabe-se lá para quê, sai do nosso couro. São por volta de 4 milhões de reais a mais na arrecadação do município com esse aumento absurdo.
E ainda ouvi a população, Tiago, mas a vereadora falou que teve audiência pública para discutir isso. Mesmo se houvesse a referida audiência, não justifica uma tomada de decisão nessa magnitude, nessas circunstâncias, com uma mera audiência pública, e não houve. Mentira. Tiago, ele me falou que a lei federal não tem nada a ver, alhos com bugalhos. A lei federal, novamente, 14.026 de 2020, não diz em nenhuma das suas alíneas, em nenhum dos seus artigos, em nenhum dos seus incisos, que o povo tem que, de qualquer forma é o povo que paga, mas que necessariamente tem que aumentar imposto para que os municípios possam adequar a lei vigente. Basta pegar o orçamento e trabalhar e reservar recursos, ou então captar recursos através de emendas parlamentares, através de endividamento, que esse prefeito já fez tanto e foi votado todos a favor. 2 milhões para cá, mais 2 milhões para lá, mais tantos milhões para lá, e o município cada vez mais endividado, e tá aí. Ah, vamos fazer o asfalto. Vamos fazer o asfalto. Quem vai fazer o asfalto? Vai pegar 19 milhões de financiamento e vem fazer marketing que vocês vão fazer asfalto? Patavina, Tiago, é contra o asfalto. Não, nunca fui. Já disse que esse endividamento seja contraído. Só espero que eles tenham um mínimo de decência para não jogar essa merda que jogaram nos bairros, dizendo que é asfalto e está aí se deteriorando com menos de um ano. E os 2 milhões está aí, para o próximo bobo ou a próxima boba poder adequar as contas do município e pagar pela loucura desse prefeito e pela vagabundagem da maioria dos vereadores. Portanto, encerrando, para eu poder deitar e descansar e dormir, mentirosos, filhos de umas, vocês concluam. Isso nunca deveria ter sido feito da maneira que foi. Busquem lá, reunião 21/2 de 2022. Está no minuto 1h42. Assistam a partir de 1h42, que os senhores verão como foi votado, quem votou a favor e quem votou contra. Não precisa nem olhar, não. Eu fui o único que votei contra, mas, como sempre, justificando o meu voto, dizendo o porquê eu fui contra essa lei desgraçada que foi aprovada por esses desgraçados também. Porque quem faz a população pagar da maneira como eles estão fazendo são desgraçados, são os filhos do demônio. Chega de tanta mentira. E você que está aí me assistindo, conto com você amanhã, às 18h30, lá na porta da Câmara. Chega dessa gente fazer a gente de idiota. Chega de bancar privilégio de político vagabundo. Está na hora de dar um basta. Todo o poder emana do povo. Se a população estiver unida, esse povo vai ter que respeitar. Agora, enquanto a gente aceitar isso de maneira pacífica, vamos continuar aí pagando a conta dos bons uísques, da diária que será votada para poder aumentar. Eu imagino que eles vão passar essa diária para Brasília para 10 mil, tá? É uma suposição, não estou afirmando não. Estou falando que é imaginação. Salário de vereador vai para fora de 5 mil. Para quem trabalha 5 mil reais, com toda franqueza, para quem trabalha muito, não é nem tanto dinheiro assim. Mas para quem não faz nada, não existe nada melhor no mundo. Ganhar 5 mil todo final de mês, faça chuva ou faça sol, com 13º, com diária, etc. Para ir lá e ficar igual foca. Favor, ver lá o retardado só defendendo que essa porcaria desse prefeito manda lá para baixo. Ou as estradas, não, mas é por causa da chuva. Aí bota uma camisinha de manga comprida e um óculos agora para parecer o intelectual, né? O intelectual que não conseguiu ler aquilo que escreveram para ele, que ele assinou como se tivesse sido ele que houvesse escrito. Bom, deu. Abraço para vocês. Vocês estão pagando caro, é por conta de gente canalha que ainda insiste em mentir para vocês. Fiquem todos com Deus.